Mâncio, repórter lá de Brasília, da Band, está acompanhando o presidente Lula no Chile e, claro que dentro da pauta falou-se sobre Venezuela, mas é importante atualizarmos como é que está acabando a visita. O presidente volta diretamente para São Paulo e tudo observado de perto lá pelo Túlio Amanso. Fala, Túlio. Oi, gente, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo nas ondas do rádio acompanhando essa viagem do Lula aqui ao Chile. Olha, acabou de acabar, viu? O presidente brasileiro, ele tá indo para a base aérea, vai decolar para São Paulo já já e prometeu falar com a imprensa brasileira antes disso e não falou. Deixou a gente esperando, não falou com a imprensa sobre Venezuela, sobre nada. Uma fonte me disse que é porque ele quer tomar pé da atual situação na Venezuela e me confirmou que entre amanhã e quinta-feira deve acontecer o telefonema do presidente com o Nicolás Maduro. O ditador pediu essa ligação na semana passada e devem participar também outros dois presidentes, o da Colômbia, Gustavo Petro, e o do México, López Obrador. Brasil, México e Colômbia fazem aí ou tentam fazer o meio-campo entre a oposição e o ditador chavista. Lula, ele conversou com o Gabriel Boric, o presidente chileno, sobre Venezuela, nesse encontro bilateral que eles tiveram ontem. Eles também jantaram na casa do embaixador brasileiro aqui no Chile ontem à noite e uma fonte me disse que Venezuela voltou a ser assunto. Segundo essa fonte que participou do jantar, Lula admitiu a Boric que sabe o desgaste que sofre, principalmente na classe média, por não ter uma postura mais dura contra Maduro, mas que mesmo assim vai continuar apostando no diálogo. Ontem, quando o presidente estava saindo do hotel, os colegas jornalistas e eu, nós gritamos: presidente Lula, o senhor quer falar sobre, fala com a gente sobre o Edmundo Gonzalez ter se autodeclarado vencedor da eleição. E o Lula foi meio irônico, ele disse assim: o cara nem tomou posse, vocês já querem que eu fale sobre isso? Amanhã eu converso. Amanhã, no caso, era hoje e não rolou essa fala do presidente brasileiro, mas a diplomacia afirma que o Brasil vai seguir negociando e nos bastidores também afirma que o Brasil se preocupou também, principalmente, aliás, com esse chamado que Gonzalez fez às Forças Armadas, que até agora indicam que não vão aderir, porque o presidente hoje é Nicolás Maduro. Diplomatas brasileiros dizem que se isso ocorresse hoje, seria um golpe. Pelo menos essa é a avaliação nos bastidores hoje. Volto com vocês, um abraço a todos. Valeu, Túlio, obrigado. O Zaidan, essa coisa do próprio, muita gente dos bastidores, falando de bastidores, tocam nesse assunto, que o Lula estaria incomodado com a repercussão daquilo que ele pensa. Isso tem, até que medida vai ter relevância em um posicionamento mais contundente, seja de qual forma vier esse posicionamento? Em algum momento o Brasil vai ter de se posicionar. Ele não pode simplesmente aguardar uma definição dos fatos, não é? A crise na Venezuela vai permanecer, uma parte do mundo continuará dizendo que é um governo legítimo, uma parte que é um governo legítimo, uma parte que o Edmundo Gonçalves ganhou, a outra que o Maduro ganhou. O Brasil vai ter de se posicionar. E qualquer tentativa de uma saída política inteligente não passa por diálogo entre governo e oposição. Esse diálogo não é possível. Não é possível. Nem o governo quer, nem a oposição quer. Não é possível. Apostar na ideia de vamos à mesa de negociação e tal, isso é balela. Isso é uma saída que é um lugar comum, que você pode usar em diversas situações, mas não nessa situação. E quanto ao Chile, não há muito o que falar com o Boric a respeito de Venezuela, né? O Boric foi muito precipitado, ele imediatamente tomou a posição a respeito da eleição e não há o que falar. Ele não abriu nenhuma porta para que o Chile, por exemplo, participasse daquele documento que foi acertado e assinado pelo López Obrador, pelo Petro e pelo Lula. O Chile, desde o primeiro momento, fechou as portas para qualquer possibilidade de negociar, de conversar, de apontar caminhos. Pelo contrário, o Chile, desde o início, tomou uma posição clara, tanto que houve uma crise diplomática entre os dois países. E no caso do Peru,
é ainda mais patético, né? Porque o governo peruano é um governo que está lá em razão de um golpe de Estado. E, lamentavelmente, a América do Sul não se posicionou a respeito desse golpe de Estado. Com exceção do governo da Bolívia, né? Mas que não tem força política e diplomática. Mas todo o resto da América do Sul se calou naquele golpe contra o Pedro Castilho. E é esse governo golpista do Peru que quer dizer o que pensa sobre isso ou sobre aquilo em questões institucionais de outros países.